Oi pessoal, estamos de volta. Lembrando que nós paramos em síndrome da parede de tijolos, ok? Estávamos falando sobre os fatores de risco cognitivo. E em relação à síndrome da parede de tijolos, segundo Gorski, essa síndrome é um fenômeno em que o próprio indivíduo, ao se sentir sobrecarregado pelas demandas da recuperação e pelo déficit de habilidade de enfrentamento, ele se sente que bateu em uma parede e para ele não há uma saída a não ser o retorno ao uso da substância psicoativa. Para isso, é necessário trabalhar a prevenção e a intervenção com estratégias essenciais. E para trabalharmos essas estratégias, é importante trabalharmos com esses indivíduos o treinamento de habilidades sociais, que nós chamamos também de THS, treinamento em habilidades sociais. A gente ajuda a capacitar os acolhidos a desenvolver habilidades de comunicação assertiva, como a CNV, né, que é uma abordagem criada pelo psicólogo Rosenberg, e também trabalhar a recusa, que é importante o acolhido adquirir essa habilidade. Também, pessoal, é importante trabalharmos com ele como estratégia de prevenção, o gerenciamento de estresse, ensinar esse acolhido, esse indivíduo, a praticar as técnicas de gerenciamento de estresse, como a respiração profunda, que é a respiração diafragmática, mindfulness, né, que é a atenção plena, técnicas de meditação, de exercício físico regulares, hobby, e desenvolvimento também de de estratégias de resolução de problema. O fortalecimento da rede de apoio é pertinente, incentivar e auxiliar o acolhido a construir e manter uma rede de apoio social robusta. Além dessas outras estratégias, é importante também incluir a própria terapia cognitivo-comportamental, como nós falamos anteriormente, que ajuda esse indivíduo a identificar e modificar os fatores cognitivos de risco, e o próprio MPR, que é o modelo de prevenção de recaída de Marlatt e Gordon, né, que integra essas abordagens na elaboração de um plano individualizado. E aqui o papel do coordenador é fundamental na observação. De que forma? Através de identificação e intervenção precoce diante dos sinais de vulnerabilidade deste acolhido, deste indivíduo. Ao monitorar os fatores de risco e ao coordenador implementar proativamente as estratégias de prevenção, as casas de acolhimento elas podem aumentar significativamente a chance de seus residentes manterem a abstinência e construírem uma vida em recuperação. A gente sabe, e quero reforçar aqui, da importância da identificação de gatilhos e também de estratégia de enfrentamento, como nós estamos aqui reforçando diversas vezes, porque um dos pilares mais fundamentais da prevenção de recaída é a capacidade de identificar e manejar os gatilhos, lembrando que existem os gatilhos internos, os gatilhos externos, falamos dos gatilhos emocionais, citamos aqui também, além dos gatilhos emocionais, os gatilhos situacionais. E além dos gatilhos situacionais, a gente também tem como exemplo de gatilhos os gatilhos físicos, que são sensações corporais que podem ser mal interpretadas e associadas ao craving. Exemplo, dor, cansaço, onde o indivíduo ele sente desconforto físico ou um esgotamento que pode levar este indivíduo a buscar a substância como forma de alívio ou energia. A fome, a sede, que são sensações fisiológicas, sintomas de abstinência breve,
e trabalhar técnicas de enfrentamento, construindo assim um repertório para eles de resposta saudável, colaborativamente, construindo com ele um repertório mais amplo para lidar com essas situações disfuncionais. A construção do próprio plano de emergência, eu não tinha falado sobre isso, é importante ter um plano de emergência. O que seria um plano de emergência? O plano de emergência, ele serve como contatos de suporte, ajudar o indivíduo a desenvolver esse plano de emergência é crucial dentro da recuperação. Este plano de emergência deve ser incluído nele, exemplo, contatos de pessoas de confiança, familiares, amigos, né? Amigos sóbrios, certo? Patrocinador também do NA, do AA, terapeuta, membros da equipe da casa de acolhimento que possa ser contatados imediatamente em momentos de alto risco. Exemplo do coordenador, né, ou de um membro da equipe da casa de acolhimento, quando esse acolhido estiver ali no momento da sua inserção familiar, ele sai para a inserção familiar, é construído um plano, é planejado a sua saída, e tanto a sua saída como também a sua volta, e dentro desse planejamento a gente trabalha ali quais são os fatores de risco cognitivo, ambiental, social, quando ele estiver em uma situação, no momento da sua inserção, e identificado um fator de risco, ele identificar que o sinal vermelho está aceso, e quando o sinal vermelho está aceso é porque ele pode estar sentindo uma fissura, um desejo intenso pela substância, ou uma situação que causou um estresse. Opa, o sinal vermelho está aceso, o que eu posso fazer? Eu vou ligar para o coordenador da casa de acolhimento, vou ligar para um dos membros da casa de acolhimento, vou ligar para alguém da minha família, que eu não estou me sentindo bem, ou se não, imediatamente sair daquele ambiente que está e voltar prontamente para a casa de acolhimento. Também é importante, dentro do plano de emergência, ter uma lista de atividades de suporte. Exemplo, ligar para o próprio grupo de apoio, né? Também ler uma literatura de recuperação é uma estratégia importante, estar incluída dentro do plano de emergência. Escrever também em um próprio diário é uma estratégia que muitas das vezes uma estratégia que pode dar certo? Locais seguros, identificar lugares onde o indivíduo ele consegue se sentir seguro e protegido do risco de uso, ensinar o acolhido também a identificar sinais de alerta precoce de um lapso, como pensamentos intrusivos, aumento da irritabilidade, isolamento, no caso da própria do autoconhecimento. E isso é muito bem trabalhado dentro da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, né? Acionar os planos de emergência rapidamente é vital. Construir esse repertório saudável é importante, juntamente com esse acolhido que está nessa busca pela melhora da sua qualidade de vida, nessa busca de uma recuperação permanente, nessa luta contra a dependência química. Também técnicas de distrações, como exercício, hobby, exercício físico, realizar hobbies e interesse. Nesse caso, o acolhido ele envolver-se em atividades prazerosas, significativas. Exemplo, Ângelo, ler, pintar, tocar um instrumento, cozinhar, jardinagem ou assistir filme. Isso preenche o tempo de forma produtiva e oferece a ele uma alternativa positiva ao uso, ou seja, ele começa a construir aí novas possibilidades de lidar com os fatores de risco de maneira funcional, em vez de recorrer à substância. A própria interação social saudável também, que é conversar com alguém de confiança, participar de atividades em grupos, não relacionada ao uso, certo? A reestruturação cognitiva, como nós falamos aqui, é importante, né? O próprio questionar os seus próprios pensamentos, evocar os seus pensamentos, e para
evocar os pensamentos, primeiro é importante eles conseguirem nomear suas próprias emoções, identificar qual é a emoção que ele está sentindo naquele momento e para onde de onde está vindo esse sentimento. Identificação, né, de pensamentos automáticos negativos, né, que é através da evocação, o questionamento e avaliação da realidade. Aqui o coordenador ele pode guiar o acolhido a questionar a validade desses pensamentos. O acolhido, o coordenador pode ajudar nesse processo, certo? Exemplo, essa é a única forma de lidar com isso? Veja que é uma pergunta mais aberta, sem julgamento. Um outro questionamento: o que realmente acontece depois de uma dose? O que pode acontecer depois de uma dose? Quais são as evidências de que eu sou um fracasso, de que você é um fracasso? Esses questionamentos ajudam a ampliar a percepção do acolhido, provocar uma reflexão nele. Ok, pessoal? Beleza? Então, uma outra coisa eu não posso deixar de citar também, que é o próprio custo-benefício da recaída, que funciona através de que forma? Analisando os custos, os benefícios imediatos do uso, né, e os benefícios a longo prazo da abstinência, né, vendo as vantagens e as desvantagens, né, quais são os benefícios imediatos, né, durante ao uso, e quais são os benefícios a longo prazo da abstinência, ou seja, os benefícios que a pessoa vai ter em permanecer abstinente a longo prazo. O papel do coordenador dentro desse contexto é auxiliar o residente a criar um mapa de seus gatilhos pessoais e também um kit de ferramentas, são ferramentas de estratégia de enfrentamento, e isso envolve prática constante dessas técnicas em um ambiente seguro como a casa de acolhimento. A dependência química, por sua vez, ou melhor dizendo, por sua natureza complexa e crônica, frequentemente carrega um pesado fardo de estigma social. Esse estigma não apenas dificulta o acesso ao tratamento, mas também agrava o sofrimento dos indivíduos em recuperação e pode ser um fator significativo na ocorrência de recaídas. E para coordenadores de casos de acolhimento, adotar uma abordagem humanizada, sem punição, sem julgamento, portanto, não apenas uma questão de ética, de moral, mas uma estratégia terapêutica fundamental dentro dessa realidade. Conforme aponta Costa e Nascimento, eles apontam que a estigmatização piora o quadro. Ela reforça o sentimento de culpa, a estigmatização reforça a vergonha e isolamento, que são, gente, grandes preditores de recaídas. Então fiquem atentos a essas situações. O apoio e não julgamento, eles são fatores fundamentais dentro da PR, dentro da prevenção de recaída. E os princípios de uma abordagem acolhedora e não julgadora, elas são essenciais para criar um ambiente terapêutico seguro e eficaz. Exemplo, a prática da empatia, que é a capacidade de entender a dor do outro. Também o não julgamento, que é evitar rótulos como fraco ou fracassado. Isso é uma violência simbólica. Ter cuidado com essas coisas, digamos assim, certo? Também o incentivo à retomada, ou seja, focar no recomeço, não na culpa. Isso é importante, certo? Porque quando uma recaída ocorre, a reação da equipe e do coordenador é decisiva. Ou seja, uma abordagem punitiva ou que foca na culpa só aumentará certamente o sofrimento e a probabilidade de um ciclo vicioso do uso. Em vez disso,
o foco aqui deve ser na retomada imediata da recuperação e na análise do que pode ser aprendido com essa experiência, ok? E quais são os impactos da abordagem humanizada na prevenção de recaída, né? A PR, né? Ou seja, uma abordagem humanizada, uma abordagem sem julgamentos, ela tem um impacto profundo na prevenção de recaída por diversas razões. Exemplo, redução da vergonha e culpa. Quando a abordagem ela é humanizada, ajuda a reduzir a vergonha e a culpa, fortalece a relação terapêutica, promove a autoestima e a autoeficácia. Além de promover a autoestima e a autoeficácia, também facilita o processo da construção da resiliência, que a resiliência ela é importante, né, dentro do contexto da dependência química. E a postura do coordenador de casa de acolhimento, nessa situação, deve refletir um profundo atendimento, um profundo entendimento, melhor, né, dizendo, um profundo entendimento da dependência química como uma condição de saúde que requer compaixão e intervenção especializada. Portanto, adotar uma abordagem humanizada, empática e livre de julgamento não é apenas um diferencial, mas um imperativo, podemos dizer que é um imperativo para o sucesso da recuperação e para a construção de um ambiente de acolhimento verdadeiramente terapêutico. Pois bem, pessoal, a prevenção de recaída ou seja, a PR ela é a pedra angular, podemos dizer dessa forma, que ela é a pedra angular da recuperação sustentável na dependência química. Porque não se trata de evitar completamente que uma recaída aconteça, porque a recaída ela pode acontecer. Lembra dos estágios de Prochaska? Mesmo que o indivíduo ele esteja lá no seu último estágio, que é o estágio da manutenção, ele pode ter uma recaída, há possibilidade dele ter uma recaída, pois bem, essa recaída ela deve ser acolhida, não deve servir de muleta, mas de aprendizado para a construção de resiliência e também para identificar quais foram os eventos antecedentes implicados nessa recaída. Assim, ele conseguindo identificar, ele irá aumentar o seu repertório e evitar possivelmente uma nova recaída se uma nova situação semelhante acontecer, certo? Porque o que acontece se a gente equipar esse indivíduo com as ferramentas, instrumentalizar eles com a estratégia necessária para identificar os riscos, para eles lidarem com eles mesmos, com o seu próprio eu, quando acontecer ou caso ocorra um lapso, retomar o caminho da abstinência rapidamente será mais fácil. Por causa desses instrumentos, dessas ferramentas, desses recursos que ele adquiriu. Pois um plano de prevenção de recaída, uma PPR, ela bem construída, ela bem elaborada, é uma ferramenta para esse adicto, para esse indivíduo, uma ferramenta viva e essencial para qualquer pessoa, né, que esteja em recuperação, e para também os próprios profissionais que a apoiam, como, exemplo, os coordenadores de casas de acolhimento. O modelo mais influente para a construção da PPR, para a elaboração da PPR, foi desenvolvido por Marty e Gordon, porque eles integram os aspectos cognitivos, comportamentais e sociais. Então é muito amplo. E um plano eficaz de prevenção de recaída, esse plano deve ser personalizado, abrangente, dinâmico, incluindo os seguintes componentes que são cruciais:
dentro deste plano, gatilhos identificados, como elaborar, no caso aqui o coordenador ele deve trabalhar com o acolhido para criar uma lista detalhada, isso é colaborativo, certo, pessoal? Sinais, e quais são os sinais de alerta precoce? Detalhe, antes de uma recaída completa, geralmente há uma série de sinais comportamentais, emocionais e cognitivos que servem como sinais de alerta. Esses sinais a gente também pode chamar de eventos antecedentes à recaída. Esse processo, né, progressivo de recaída, que começa muito antes do ato de usar a substância, esses sinais podem incluir aumento da irritabilidade, isolamento social, pensamentos obsessivos sobre o uso. Esses pensamentos obsessivos são os pensamentos negativos, intrusivos. Os pensamentos obsessivos, eles são sempre pensamentos intrusivos, que não pedem para aparecer, eles simplesmente vão aparecendo de maneira intrusivas. São pensamentos sobre o uso, sobre fantasias de uma dose não faz mal, negligência com o próprio, a negligência com o higiene pessoal, o pensamento de abandono das atividades de recuperação, enfim, pessoal, colaborar o PPR, como a gente pode construir ou elaborar o PPR. Talvez seja até a sua dúvida nesse momento. O PPR, que é o Plano de Prevenção de Recaída, nele deve listar o seguinte, fique atento. Primeiro, deve listar os sinais de alertas específicos para o indivíduo. Isso é fundamental, que o acolhido ele consiga, que ele seja capaz de reconhecer esses sinais em si mesmo, e que as pessoas de sua rede de apoio também, essas pessoas estejam cientes deles para poder intervir. O plano deve descrever o que fazer ao anotar esses sinais, certo, pessoal? A estratégia de enfrentamento, exemplo, né? Para cada gatilho identificado e para cada sinal de alerta precoce, este plano deve delinear estratégias de enfrentamento que são específicas e saudáveis, já que este indivíduo ele tem ali um repertório de estratégias disfuncionais. Portanto, essas estratégias elas devem ser praticadas e facilmente aplicável, tá certo? Eu já falei aqui de habilidade de recusa, de técnica de gerenciamento de Greven, eu já falei para vocês aqui sobre regulação emocional, falei sobre reestruturação cognitiva, sobre resolução de problema, desenvolvimento de habilidade de vida, falei sobre rede de apoio familiar, terapêutica, grupos de apoio. Eu socializei com vocês aqui como é fundamental a construção de um plano de prevenção de recaída, porque é fundamental que o plano de recaída ele seja construído, porque o plano de prevenção de recaída ele não é apenas um documento estático, porque a recuperação, já que ela é um processo dinâmico e os gatilhos de desafio podem mudar com o tempo, é necessário que o próprio plano de recuperação de recaída, esse plano vivo, eles devem também passar por revisões periódicas, e as revisões periódicas são essenciais, né? Frequentemente deve rever esse plano, esse plano de vida, certo? Ou esse plano de prevenção de recaída. Quando a gente fala de recaída, porque a mesma ela é um evento comum no processo da recuperação da dependência química, quando a gente fala dela, é importante também pensar que a própria dependência ela é uma doença crônica e ela é recorrente, e que essa recaída ela pode acontecer dentro desse processo.
embora seja um momento desafiador, né, para o acolhido que dentro do contexto da dependência química, isso representa também uma oportunidade que é fundamental para aprendizado e fortalecimento das estratégias de prevenção. A recaída não é o fim. A recaída, ela é uma oportunidade de fortalecer a resiliência, de fortalecer o plano de prevenção de recaída, uma oportunidade de construir novas estratégias e de identificar quais foram as situações que ativaram os gatilhos. E o papel do coordenador exige uma abordagem estratégica, uma abordagem empática e também proativa, está atento aos sinais, né? Está atento aos sinais. A maneira como a equipe e o coordenador, dentro desse contexto, reagem à recaída pode determinar se o indivíduo retorna rapidamente à recuperação ou se ele aprofunda no ciclo do uso e fica dentro desse ciclo aí. E esse ciclo, para ele ser quebrado, é necessário que tanto coordenadores, os profissionais, né, eles estejam instrumentalizados, que eles tenham, né, uma abordagem humanizada, empática, para poder lidar com essas situações. Eu quero trazer algumas ações que são recomendadas para o coordenador ao lidar com recaída, tá certo? Entre elas eu quero citar o acolhimento sem punição, como nós já até falamos sobre essa recomendação, certo? Essa intervenção, acolher sem punição, sem julgamento, com uma aceitação incondicional, porque a postura de acolhimento, ela deve ser uma postura e não um julgamento, certo? Porque a punição, a repreensão ou a rotulação como fracassado ou sem força de vontade só aumentam a culpa e a vergonha do acolhido. Sentimentos, e esses sentimentos são sentimentos que são poderosos gatilho para mais uso da substância, e isso pode ativar o gatilho em vez de punir. O coordenador ele deve transmitir que a recaída ela é um sintoma da doença e não uma falha moral, um desvio de conduta, apenas um comportamento problema, porque o apoio para a retomada é importante que este apoio esteja com o canal aberto, deixando de maneira explícita que a retomada, todavia, ela estará disponível, certo? Eu falei também, se não me engano, para vocês sobre como avaliar as causas de recaída, mas eu quero, né, fomentar essa possibilidade, certo? Porque uma recaída não acontece do nada, é um evento complexo, geralmente precedido por uma cadeia de situações que a gente pode nomear, né, cadeia de eventos, de gatilhos e falhas nas estratégias de enfrentamento, porque vai ter momento que as estratégias pode acontecer delas não funcionarem, né? Pode acontecer de ter uma falha na estratégia, e o coordenador deve realizar uma avaliação cuidadosa e colaborativa com esse acolhido para entender o que levou esse acolhido à recaída. Ok, vamos lá, vamos seguindo, porque já estamos quase aproximando do final deste nosso último módulo. Gente, eu acredito que vocês, que esteja fazendo sim, muito sentido para você, porque para mim está fazendo muito sentido. Reforço novamente, eu abro um parênteses aqui, e o nosso material está muito maravilhoso, as informações estão riquíssimas, para você, coordenador, que está tendo esta oportunidade de se debruçar, né, sobre essas informações, tá? Sobre esses saberes, né, com embasamento aí científico, tá? Como até o Everton, né, ele fala, né, isso não é achismo, né? Isso é ciência. E
Vamos falar um pouco nessa parte final sobre o aconselhamento em dependência química, porque o papel do coordenador de casa de acolhimento vai além dos processos administrativos. Muitas das vezes tem pessoas que acabam ficando, né, dentro dessa caixinha, pensando que o papel do coordenador de casa de acolhimento é apenas ficar dentro ali dos processos administrativos, e não é isso, pessoal. É muito mais do que isso. É revisar o plano terapêutico com base na avaliação das causas da recaída. O plano terapêutico e o plano de prevenção de recaída precisam ser frequentemente revisados e ajustados. E assim, Ângelo, como eu posso fazer isso? Como aplicar isso, né? Ajustar os gatilhos e sinais de alerta, adicionar dentro desses planos novos gatilhos, identificar os novos gatilhos identificados, refinar a percepção dos sinais de alerta, aprimorar as estratégias de enfrentamento, que é desenvolver ou fortalecer novas habilidades. Exemplo, se a recaída ela foi devido ao estresse, aprimorar técnicas de gerenciamento de estresse. Se foi por isolamento, reforçar o engajamento em grupos de apoio. É importante também reforçar a própria rede de apoio, avaliar a eficácia da rede existente, também identificar a necessidade de fortalecer ou expandir essa rede, porque às vezes a rede ela é uma rede enxuta, é muito estreita, então é necessário expandir essa rede, revisar também as metas de recuperação. Elas podem precisar ser ajustadas, porque as situações elas mudam, os gatilhos mudam, e revisar essas metas é importante. E também, gente, o próprio encaminhamentos, no caso, eu falo de avaliar as necessidades de intervenções, que são intervenções adicionais, como a própria terapia individualizada intensivo, no caso da própria TCC, certo? Também a meditação, se houver comorbidade psiquiátrica ou para manejo de CRAV, a meditação ela é fundamental. E encaminhamento a outras possibilidades pertinentes para a recuperação desse acolhido, certo? O fortalecimento do suporte familiar é importante, certo? A família também ela precisa de ser encaminhada, não só o acolhido, o adicto necessita dessas intervenções, necessitam de terapia individualizada, de terapia em grupo, de grupo de apoio, de ter uma rede ampla. Também a família precisa também de um suporte, a família precisa também de ser encaminhada, e a família que também é tratada juntamente com o adicto, certamente o resultado ele será muito significativo. Fortalecer a autoestima do acolhido é importante, porque a recaída ela pode, vocês sabem, né, que ela pode ser devastadora para a autoestima das pessoas, a autoestima do indivíduo, a autoestima do acolhido. Se ele estiver com a autoestima rebaixada e não estiver elevada, a possibilidade de recaída aumenta, certo? Fortalecer a autoeficácia dele, conforme, né, o teórico Bandura traz essas possibilidades dentro desse contexto, né? Como também promover construção de resiliência. Eu falo de ensinar que a recuperação é um processo de altos e baixos, e que a persistência é a chave dentro desse contexto, porque lidar com a recaída é um dos momentos mais desafiadores. Não é fácil, é complexo lidar com a recaída, mas também um dos mais impactantes para o coordenador de uma casa de acolhimento, porque uma resposta humanizada, avaliativa e focada na retomada, ela não só ajuda este indivíduo a voltar ao caminho da recuperação,
mas também fortalece sua resiliência e sua capacidade de lidar com futuros desafios, consolidando assim um ambiente terapêutico onde o crescimento e a aprendizagem são sempre possíveis. Ok, pessoal? Chegamos aqui praticamente no fim deste nosso módulo. Este módulo que nós trouxemos aqui muitas informações sobre como lidar com recaídas. A gente vai encerrar nosso curso de capacitação de coordenador de CARS de acolhimento. Portanto, ao longo desta jornada, é importante salientar que a gente, nós exploramos a complexidade da dependência química, reconhecendo que ela é, melhor dizendo, uma doença crônica e multifatorial, biopsicossocial, e também onde a recaída é uma parte, por vezes, inevitável do processo de recuperação. E isso é mais do que um ponto de fracasso. A recaída emerge como uma oportunidade valiosa para aprendizado e fortalecimento das estratégias de prevenção. Também quero salientar que neste módulo você foi capacitado a compreender o conceito de recaída à luz do modelo de prevenção de recaída, MPR. Esse modelo, ele ilumina os fatores. Quais são os fatores? Cognitivos, emocionais, ambientais, situacionais que estão envolvidos, como também exploramos o próprio modelo transteórico de mudança, que é o modelo transteórico de Prochaska, que nos permite ver a recuperação como um ciclo dinâmico, onde cada tentativa, mesmo que marcada por lapso, contribui para o progresso. Lembrando que a recaída, ela faz parte dessa dinâmica, certo? Nós aprofundamos também na importância crucial da mobilização pessoal para a mudança, aprendendo a utilizar também a entrevista motivacional para fortalecer a autoeficácia e o engajamento do acolhido dentro da recuperação. Discutimos desafios inerentes à experiência da abstinência, exemplo, como a síndrome de abstinência, o craving, o desequilíbrio emocional e as estratégias eficazes para manejar essas vivências, incluindo também a própria TCC, a terapia cognitivo-comportamental, e o apoio dos grupos de mútua ajuda, como nós citamos aqui, do NA, Narcóticos Anônimos, AA, que é os Alcoólicos Anônimos. Identificamos também os diversos fatores de risco para a recaída, sejam emocionais, sociais, ambientais ou cognitivos, e desenvolvemos neste nosso módulo a habilidade para identificar gatilhos e aplicar estratégia de enfrentamento práticas. E é importante também reforçar que um dos pilares centrais de todo o nosso aprendizado aqui foi a necessidade de uma abordagem humanizada e sem julgamento, uma abordagem acolhedora, uma abordagem empática, sem punição, com a empatia, o não julgamento e o incentivo à retomada a próprio incentivo à retomada. O incentivo à retomada é importante para que o indivíduo ele volte para o caminho, e isso é essencial. Falamos sobre a PPR, que é o plano de recaída, ter um plano de recaída robusto e dinâmico. Definimos também claramente o papel do coordenador ao lidar com a recaída. Exemplo, Ângelo, a gente aprendemos que o coordenador ele deve acolher sem punição, ele deve avaliar as causas, revisar o plano terapêutico e, acima de tudo, fortalecer a autoestima do acolhido. Para você, o futuro coordenador de casos de acolhimento,
esta aula não apresenta apenas o fechamento de um ciclo de aprendizado, ok? Mas o início de uma jornada de impacto transformador. A habilidade de lidar com recaídas de forma competente e compassiva, olha, é essencial, é um diferencial que pode significar a diferença entre a continuidade do sofrimento ou a retomada da esperança. E, gente, ao aplicar os conhecimentos e as ferramentas adquiridas nesse curso de capacitação, certamente você será um agente fundamental na construção de caminhos mais seguros e eficazes para a recuperação. Que esses ensinamentos deste curso sirvam de base sólida para a sua atuação, permitindo que você ofereça um suporte qualificado e humano àqueles que buscam uma vida livre das drogas. Um abraço a vocês e quem sabe até um próximo curso de capacitação. Quem sabe a gente se encontra por aqui. Um abraço a todos vocês e sucesso nessa caminhada.